falando a respeito, assim, desse momento que a gente tem vivido, né? Já vai aí mais de um ano que as crianças estão fora da escola, dentro de... Na verdade, agora que as coisas estão começando a ficar assim, mais notáveis em relação ao emocional, tanto dos pais quanto das crianças, né? De estarem muito tempo em casa, intimidade com os colegas, que a Érica, como profissional, vai nos ajudar muito trazendo aí, né, ferramentas que a gente possa, então, estar passando por esse momento, assim, de maneira mais tranquila. Então, eu vou dar a palavra para a Érica, e aí, Érica, quando você finalizar, se algum pai tiver alguma demanda, né, quiser fazer alguma pergunta, aí a gente abre para poder fazer a pergunta, e aí você responder. A gente vai ter até às 8, tá bom? E aí, então, esses momentos agora seguintes são todos seus, Érica. Boa noite, gente. Eu agradeço a Kézia pelo convite. Está sendo muito bom. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Kézia deu uma introdução aí sobre o quanto que esse momento foi e está sendo difícil para todos nós, tanto para os pais, quanto para os professores, quanto para os filhos, todos os profissionais envolvidos. Então, só de eu ter alguma parcela, tentar compartilhar com vocês alguma coisa que possa ajudar ou minimizar toda essa sensação, eu já fico feliz em poder contribuir. Então, a gente vai estar discutindo aqui algumas ideias. Eu vou, de vez em quando, pedir aí a opinião de vocês, é mais uma conversa, eu quero também a participação de vocês. E aí eu vou começar me apresentando, né, que a Kézia já falou. Eu sou a Érica, eu sou psicóloga, eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, e nessa forma da psicologia, ela que ela tem sobre a situação, as emoções dela sobre a situação, os comportamentos dela sobre a situação, tudo isso influencia para ela sentir sofrimento, sentir estresse, sentir ansiedade, então tudo está muito interligado. Por isso que a psicologia traz a importância de conversar sobre refletir sobre a situação que a gente está passando, sobre trocar ideias com pessoas que estão passando pelo mesmo contexto. Então, esse grupo de apoio que a Kézia deu essa ideia dos pais se juntarem para poder compartilhar essas ideias, está todo mundo sofrendo, então, quando a gente compartilha, a gente divide ali o que a gente está sentindo. E aí, a gente vai conversar sobre tudo isso que a gente está passando, né? E eu queria saber de vocês sobre o que está sendo desconfortável. Claro, o que está percebendo que está desconfortável hoje em dia? Que não está bom. Então, eu vou puxando aqui. Então, nós estamos passando aí por um momento de pandemia, né? Veio um dia de que a gente teve que lidar com ele de um pouco das pessoas. A única forma ali de evitar a proliferação desse vírus é evitar esse contato social, né? Então, teve aí um rompimento de uma rotina que a gente tinha, que era muito natural, e, de repente, a gente se viu dentro de uma situação que a gente teve que se adaptar de uma forma completamente diferente. Então, isso exigiu muito da gente, né? E nisso acaba gerando desconforto, porque tudo que é novo, no início, gera desconforto. Então, por exemplo, hoje em dia, vocês já sabem escrever, mas para uma criança, por exemplo, que ela não tem contato ainda com a escrita, esse início é um pouco desconfortável, gera dúvida,
Então, tudo que é novo é desconfortável, mas com o tempo, com a prática, isso tende a gente a se acostumar com isso. Mas quando se trata de desconforto, é meio difícil a gente acostumar, né? A nossa tendência a gente evitar, por exemplo, uma pandemia que está pegando o mundo inteiro. Então, existem formas da gente lidar com essas situações que geram mais sofrimento, e existem formas. Então, nós tivemos que escolher aí entre cuidar das vidas, evitar que aconteça alguma coisa com as pessoas, e aí a gente reduz um pouco a nossa liberdade de ir no lugar que a gente quiser, conviver com quem a gente quiser. Então, a gente precisou passar por uma urgente reorganização, a gente teve que se reorganizar. E aí eu pensei em um exemplo para dar para vocês para exemplificar essa questão dessa reorganização. Então, vamos imaginar que vocês moram em uma casa. Então, mesmo casa, não moraram por esse tanto tempo, imagine que vocês estão dentro dessa situação. Vocês moram em uma casa que tem 10 cômodos. A casa é bem grande, já está cheia de móveis, já está tudo no seu lugarzinho, o armário planejado, as panelas estão no lugar, os seus livros estão no armário, tudo está bem encaixadinho. Aí, de repente, alguém chega em você e fala assim, olha, hoje, agora, você precisa mudar, tirar suas coisas aqui e mudar para um lugar muito longe, que você vai ficar só com a sua família, que você mora com a sua família, e a casa tem 5 cômodos e você tem que se virar para poder encaixar suas coisas dentro dessa casa. E não tem escolha, você precisa mudar agora. Então, a gente se percebeu numa situação, isso é só para a gente exemplificar, mas a gente se viu sendo forçado uma adaptação, e com certeza isso abalou a gente de alguma forma, e a gente teve que readaptar, reorganizar muita coisa. Então, é como se a gente tivesse que colocar tudo no lugar de novo, tentar encaixar, e para isso precisa de muita energia, precisa de muita paciência, precisa de tempo para poder colocar cada coisinha no seu lugar, e ainda assim não tem como a gente organizar tudo de uma vez. Então, nós temos aí um novo normal, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o novo normal, né? Então, não é uma noção de o que era normal e que agora está sendo anormal. Está sendo um normal diferente, que a gente nunca foi contato. Então, entre o processo de se adaptar e também conformar com a situação que está acontecendo. Então, ainda utilizando esse exemplo da questão dos cômodos, que a gente tem que organizar, e a nossa vida está acontecendo dessa forma também, existem situações que a gente precisa organizar, que precisa colocar cada coisa no seu lugar. Toda essa situação da pandemia, ela modificou algumas coisas em específico. Então, vamos colocar que cada área da sua vida seja incômodo. Então, incômodo que essa pandemia desorganizou, a gente teve que reorganizar, foi a relação entre a família e a tecnologia. O incômodo que a gente teve que reorganizar foi a relação entre a escola e a família. Outra coisa que a gente teve que reorganizar, que foi uma terceira coisa, então aconteceram várias outras coisas que a gente teve que reorganizar, mas aqui a gente vai focar mais nesse contexto de escola. Então, a nossa relação com a tecnologia, a nossa relação com a escola, da família com a escola, e a relação entre a família e os filhos. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que exigiu que a gente reorganizasse. A primeira questão é relacionada à família e à tecnologia, né? Alguém aqui percebeu uma dificuldade em ligar a aula, em acessar a aula, em ter a internet em casa?
Alguém teve uma dificuldade ou foi super tranquilo? Quem gostaria de compartilhar comigo? E aí, Maria Zilma, Neide? A gente teve sim, porque assim, tudo foi no início foi difícil, tudo tem a adaptação, né? Então, assim, para a criança que está acostumada na escola, a brincar com os coleguinhas, a falar com o professor todos os dias pessoalmente, para depois ficar fazendo atividade em casa, dependendo assim da mãe, do realmente não foi fácil. Foi muito complicado, mas assim, Deus é Pai e ajuda a gente a vencer, né, os obstáculos difíceis, e graças a Deus vem dando certo. A Bila sempre teve professores e uma diretora maravilhosa, que sempre ajudou a gente no que pode, e a qualquer dúvida que a gente tem, que a gente sempre pode contar com eles. Bom, obrigada, Maria Zilda, por compartilhar o que você sentiu durante esse período, né? Então, a tecnologia, ela veio aí para facilitar esse processo. Então, nesse momento que a gente está, a gente não pode ter contato com outras pessoas. Então, presencialmente não seria possível. Então, a tecnologia veio aí para auxiliar nesse processo. Só que a gente tinha... Como, Maria Zilda, não te ouvi. Assim, você falando sobre tecnologia, eu falei que ainda bem que ela existe para ajudar a gente, né? Senão estaríamos vivendo a época das cavernas. É verdade. Então, você trouxe a questão das cavernas, Kézia, e assim, na época das cavernas, por exemplo, fazer o fogo era super difícil. Então, ter feito ali foi, nossa, foi um achado. E com certeza, aquilo no início foi difícil. Como que a gente vai fazer o fogo de novo? Toda aquela história que a gente aprendeu. Então, a tecnologia é algo novo, que ajuda muito, porém tem os obstáculos, né? A gente tem que saber acessar, tem que ter a internet que funciona, senão acaba interferindo. Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, e tudo que é novo existe. A família com a tecnologia mudou também nesse sentido, porque geralmente a gente utilizava ali o WhatsApp, entrava no Facebook, ali nas redes sociais, mas igual a Kézia falou que hoje é a primeira vez que ela entra no Zoom, então é uma experiência completamente diferente para ela, né? Então teve que ter um suporte técnico, que é o marido dela, para poder estar auxiliando, né, Kézia? Justamente, coitada. É para tudo. Então, tenta uma coisa, aí dá errado, aí tenta de novo, aí igual a Maria Zilda falou, está precisando de uma ajuda, não estou conseguindo, aí manda mensagem para a Kézia, manda mensagem para a diretora, para ir adaptando a essa nova realidade. Então, essa relação com esse novo normal precisou passar por esse processo de adaptação. Então, a tecnologia veio para auxiliar, então foi uma ponte ali entre as pessoas, nesse momento que não pode ter esse contato físico, então a gente está tendo esse contato mais tecnológico, mas a tecnologia é importante eu pontuar que ela veio para poder auxiliar e não no sentido de excluir aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Então, eu percebo que as escolas estão se desdobrando para poder proporcionar essa acessibilidade para todo mundo. Então, a ideia é ser uma ponte, não ser algo como uma exclusão, né? Então, é importante perceber esse lado positivo e que também tem um lado ali que precisa se adaptar e quebrar a cabeça de vez em quando para poder acessar as aulas e tudo isso. Então, existem pessoas também com realidades diferentes, por isso que às vezes tem dificuldades e exige muito essa readaptação. E a boa notícia é que a gente tem essa capacidade de se adaptar. A primeira vez que ela entrou aqui no Zoom. Se ela passar a usar bastante o Zoom, daqui a pouco ela não vai precisar mais do suporte do marido dela. Ele vai dar um jeito. Já estou excluindo ele, estou brincando. Ele pode continuar dando suporte, mas se a Kézia for futricando, daqui a pouco ela vai
tirar isso de letra, porque a gente tem essa capacidade de se adaptar. Assim como no início, ali na sua infância, de todo mundo que está aqui, o fato de tentar escrever foi muito difícil para vocês naquele momento, e hoje, você pegar um lápis e escrever é mais fácil esse processo, assim as novas situações também nos dá essa possibilidade de a gente se adaptar. E aí a gente falou sobre a relação com a tecnologia, e agora a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a escola e a família. Então, a tecnologia veio como uma ponte entre as pessoas, para não perder essa comunicação com as pessoas, e a escola faz essa ponte com a família em prol da criança, né? Então, os pais ficam ali intermediando esse processo de aprendizado, e as pessoas de lá, os pais de cá, e a criança no meio, e a escola também sempre nesse processo. Então, a comunicação entre a escola e a família é muito importante. Então, vocês precisaram passar por essa reorganização, tanto relacionada aos pais, aos filhos, à escola, todos esses tiveram que se readaptar. Eles ficam nesse processo de mediar a escola e as crianças. Esse aprendizado da criança, assim como eu dei o exemplo para vocês, de quando a gente começa a escrever, a gente foi aprendendo e hoje se tornou um hábito, esse processo de aprendizado é importante de uma constância. Se a gente não pratica algo, aquilo vai caindo no esquecimento. E isso questão física, questão de funcionamento, aprendendo conforme a gente vai executando, se a gente para de fazer, a tendência é esquecendo. Então, as crianças estavam passando por esse processo de aprendizado, e romper com esse processo de aprendizado repentinamente, isso poderia trazer muitos prejuízos para essas crianças. Por isso, mesmo com as dificuldades das tecnologias, foi importante essa decisão da continuidade desse processo de aprendizado, mesmo de forma que foi se adaptando de forma online, foi importante para não ter essa quebra desse aprendizado, que a criança tivesse acesso a esse aprendizado para continuar, mesmo que, claro que nada substitui, assim, é diferente. Aqui, onde estavam poucas pessoas, e um filho da Maria Zilma. A Maria Zilda estava conversando com a Kézia, e ele falando que vontade de te conhecer pessoalmente e tudo. Então, esse contato das crianças com a escola, saber que tem essa rede de apoio também é muito importante para eles. Então, ter um rompimento completo disso, isso também poderia gerar ali um sofrimento a mais, né? Além de toda essa adaptação, teria que se adaptar a esse completo rompimento. Então, a tecnologia, essa adaptação da família com a escola, é tudo em prol de não ter esse rompimento completo da criança a esse acesso e essa continuidade no aprendizado da criança. Eu até gostaria de fazer... desculpa, pode falar, Leide. Não, é só... Mas eu ainda acho que foi mais fácil, porque a gente conheceu os meninos até março. Para mim, não que assim, eu conheço todos eles, né? Mas esse ano, por exemplo, igual o caso do Arthur, que não conhece pessoalmente a professora Kézia. Então, assim, aproveitando uma das ferramentas que a internet possibilita para a gente, e eu achei, assim, desde a primeira do ano passado, eu venho fazendo, são vídeos semanais das crianças fazendo atividades em casa. Porque, assim, eu vejo, assim, que eu, pelo menos como mãe, vejo que ele vai estar vendo que está sendo produtivo, que está sendo valorizado o que ele está fazendo. As outras crianças vai ter um acesso, entre aspas, ao coleguinha de sala, e a mãe vai se sentir assim, porque hoje eu falo assim, graças a Deus nós temos uma equipe maravilhosa,
Os meus pais são pais, assim, que eu falo, todos os vídeos eu falo para eles. Se não fosse a parceria deles, não daria certo. Então, assim, eu acho muito válido a gente estar tentando, igual a Kézia fez essa questão do Zoom, eu já estou pensando em utilizar em reuniões, em, quem sabe, estar falando com pessoas que têm dificuldade de estar indo à escola. Então, assim, a gente vai aprendendo. Hoje, o meu anseio maior são as crianças que a gente nunca viu, que são, por exemplo, do Jardim 2, que é o primeiro ano na escola, que vem com aquela ânsia, os pais vêm com aquela vontade. E, assim, eu sinto que há uma quebra, né? Mas, graças a Deus, a gente tem feito, assim, se desvirado. Eu, assim, sou daquela que acompanho o grupo de 7 da manhã até 6 da tarde. Estou em todos os grupos, gosto de estar acompanhando, de dar um suporte, acho muito válido. E acho que vai ficar uma lição para a gente, né? Não substitui, mas eu acho que vai ser um aliado a mais da agora para frente. É mais uma ferramenta, né, que pode auxiliar ali, ficar, para ser utilizado de outras maneiras também, né? Sim. Kézia, você ia pontuar alguma questão? Sim, obrigada, Érica. O que eu gostaria de pontuar, eu achei bem interessante a Érica ter trazido esses pontos positivos, né, do uso da internet, porque, assim, a gente percebe que, na verdade, assim, a pandemia nos pegou, né, o ano passado todo de surpresa, ninguém estava preparado para isso, né? Eu me lembro que eu estava num casamento num domingo, de repente, pandemia, de repente recebi um informativo da escola dos meus filhos que na segunda-feira não teria aula. Amanhecemos simplesmente na segunda-feira com esse novo mundo, né? Então, assim, de repente, a gente teve que se mergulhar, né, ainda mais na minha geração, que, né, não é tão crua da internet, mas muita coisa a gente, né, teve que aprender, e a nossa primeira tendência diante de uma dificuldade é da gente, sabe, endemonizar aquilo, né? Então, assim, eu percebo até hoje, porque, assim, aqueles pais que engajaram de uma maneira mais rápida, aceitaram que, né, essa era a ferramenta que a gente tinha, né, e mesmo com dificuldades, mas engajaram nesse processo, são crianças que não estão tendo um retorno, não nos dando um retorno muito satisfatório, né? Agora, se você continua, né, endemonizando a internet e apenas esperando, né, você não usa esse recurso e esperando que a escola retorne, né, na maneira normal e, né, deixando de, não quero usar em tudo. Então, assim, aí eu me preocupo, porque a gente percebe que essas crianças, elas estão tendo maior dificuldade, né? Então, a gente trazer esses pontos positivos, eu acho também, Érica, que nos ajuda, né, justamente o que você falou, a enfrentarmos, né, a gente se adequar a essa nova rotina que faz parte agora da nossa vida. Exatamente, Kézia. E esse momento que a gente está passando é um momento de adaptação, e isso exige muito da gente a flexibilidade. Então, criar uma resistência com, mas antes era assim. A situação, ela está aqui e está acontecendo, ter uma resistência com ela te impede de perceber as soluções para aquele momento. Então, a internet, por mais que, claro que às vezes, o presencial tem as suas dizer que o antes era normal e agora é o anormal. É um normal diferente. E isso exige novos hábitos, novas coisas, e exige de nós essa adaptação. Então, a internet veio para fazer essa ponte, a escola faz essa ponte com a família, e a família vice-versa. Então, todas essas pessoas envolvidas tiveram que se adaptar
e estão utilizando esses instrumentos para poder se adaptar a essa nova realidade. E os pais e os professores, eles estão nesse processo de solucionador de problemas. Então, todo dia tem um desafio diferente, tem um obstáculo diferente. Então, tanto os pais quanto os professores, como eles já são adultos, né, as crianças ainda estão desenvolvendo esse lado de solucionar problemas. Então, muitas vezes, eles ainda passam por frustrações quando não consegue algo naquele momento e tudo. Então, os adultos já têm isso um pouco mais desenvolvido. Então, fica mais da responsabilidade dos pais da escola em geral, em ser esse solucionador de problemas. Então, a gente aprofundando ainda mais sobre essas questões, então eu falei sobre essa reorganização da relação entre a nossa relação com a tecnologia. A gente teve que reorganizar a relação entre a escola e a família e reorganizar a relação entre a família e os filhos. Então, tinha uma rotina pré-estabelecida, estava tudo ali organizadinho, o fulano vai cuidar dele, a escola vai ter a escola tal horário é o intervalo. Então, tinha uma rotina e vocês se viram ali tendo que se readaptar a essa rotina, trocar muitas coisas, de lugar, igual aquele exemplo que eu dei ali da casa, fazer uma mudança nos móveis ali, tentar encaixar formas de solucionar. Às vezes o armário cabia em um lugar na outra casa e tem que adaptar aquele armário para outra casa. Então, vocês tiveram que adaptar várias questões. Isso que eu achei em um artigo, um relato de uma mãe em um grupo de mães. Só um minutinho. Gente, eu só vou abrir a porta aqui para minha cachorra, que ela fica batendo na porta, ela tá barulhando. Só um minutinho. É do home office, né? Não tem jeito. Desse jeito. A minha faz isso também, por isso que eu já deixei até a porta daqui aberta, ela tá bem aqui, ó, deitada. Eu deixei aberto, mas ela abriu e a porta fechou sem querer. Rapidinho, gente. A minha tá aqui deitadinha no canto aqui da porta. Na reunião. Né, menino, aqui. Pronto, resolvi. Pronto, voltou. E aí, eu li esse relato e eu quero que vocês ouçam com bastante atenção e vocês tentam perceber se vocês se identificam com o relato dessa mãe. Ela fala bem assim no áudio. Oi, meninas, boa noite. Já que isso aqui é uma rede de ajuda mútua, eu quero saber das meninas aqui do grupo, as mães, se tem alguém mais surtando ou é só eu mesma. Porque vou ser muito sincera com vocês, aqui em casa acabou, viu? Acabou a paciência, acabou a serenidade, acabou tudo aqui. Não estou dando conta, não estou dando conta, não dou conta, estou surtando. Essas crianças precisam voltar para a escola urgente, pelo amor de Deus. Não estou dando conta, eu estou ficando confusa com os links, eu não tenho condições de fazer o exercício, não tenho condições, eu não sou professora, como que eu vou fazer agora para trabalhar, para cozinhar, para limpar e ainda fazer a escola online? Aqui, gente, eu não sei vocês, mas eu vou dar uma pessoal. Eu estou me sentindo esgotada, essas crianças não voltam para a escola, está faltando abastecimento, não param de comer, vai acabar a comida do mundo, eles passam o dia inteiro comendo, eles querem danoninho, eles querem sucrilhos, eles querem pão, mãe, faz pão de queijo, está acabando as comidas do mercado, não estou dando conta. E aí eu queria saber de vocês se de alguma forma vocês se identificaram com isso que eu li. Tem que sentir a vontade para compartilhar com a gente. Realmente é complicado, viu, Érica? Porque, assim, devido a ficar muito em casa, aí você não tem outra coisa para fazer, assim. Mas que estuda, que fazem as coisas, mas eles querem ver. E a gente não pode deixar com fome, aí você porque senão acaba até passando da medida, né?
Olha, eu particularmente, porque os meus filhos, eu tenho um pequenininho, né, não estuda na escola, estuda em casa, mas os meus dois maiores, a questão que eu tive foi porque, assim, a vida inteira deles, né, estudando, e quando tá em casa, Kézia, cortou o seu áudio. a maior parte do tempo é porque era férias, e que eles precisavam manter rotina de estudo. Gente do céu, foi muito terrível. Volta só um pouquinho do que você falou, Kézia, porque cortou bem na hora, antes de você falar das férias. Porque o Alexandre e a Yumi, né, quando ficavam bastante tempo em casa, era em época de férias. E aí, o ano passado, no começo, foi muito difícil, porque tirar isso da cabeça deles era uma coisa assim, né, porque parecia que estava de férias, então levava as coisas tudo na... Meu Deus, olha aí, ficar... Gente, eu tenho 3 filhos, ficar os 3 o dia todo dentro de casa... Eu Difícil. Eu recebi uma paciente essa semana que ela tem um filho pequeno. E ela falou assim, olha, eu decidi fazer terapia porque eu percebi que eu ficaria 50 minutos, que é o tempo da terapia, seria o momento que eu ficaria 50 minutos sentada em um lugar silencioso. Por isso que eu comecei a terapia, porque em casa eu não estou aguentando mais. Então, é um momento, igual eu comentei com vocês, de adaptação, tanto com a internet, quanto a questão escolar, quanto aos próprios filhos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais claro sobre a realidade. Então, para o desenvolvimento da criança, é muito importante, como se fossem ilhas, e cada ilha é uma atividade diferente, é um local diferente. Então, a escola é uma ilha, a casa é uma ilha, o parquinho é uma ilha, a casa do coleguinha é outra ilha. Então, a criança ela tem várias ilhas e, tendo acesso a essas ilhas, ele vai se desenvolvendo. Todas essas ilhas, e tem disponível só a ilha, que é a casa. Então, tem que compactar todas essas ilhas em uma ilha só. Então, a escola está sendo em casa, o lazer está sendo em casa, os relacionamentos estão sendo em casa, então está tudo concentrado dentro da casa. Então, é como se é esse exemplo da ilha que eu dei para vocês. Então, exige também essa adaptação da família com os filhos. Então, eu trouxe para vocês, vamos dizer assim, a realidade que a gente está, alguns pontos positivos sobre a internet, sobre toda essa adaptação da escola com a família, da família com os filhos, a relação de vocês com a internet. E aí a gente apresentou, vamos dizer assim, as dificuldades. E a ideia aqui não é ficar nas dificuldades, mas a gente procurar soluções. Então, assim como a pandemia está aí, já tem um tempo, a tecnologia veio, por exemplo, para fazer essa ponte entre as pessoas, a família veio para fazer essa ponte entre as crianças e a escola também fazer essa ponte com as crianças e o conhecimento. É importante a gente focar na solução. O que a gente pode fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia? E aí é importante também trazer a visão da criança, tentar entender como que ela percebe toda essa situação antes da gente entrar nessa parte das soluções. Então, a criança, ela, assim como a gente tem dificuldade de lidar com tudo isso, a criança também tem dificuldade de lidar com essa nova rotina, lidar com todas essas mudanças, só que a gente consegue expressar de alguma forma. Então, a gente conversa com alguém, desabafa com a professora, desabafa no grupo de pais, conversa com outras mães. Então, os adultos têm isso mais desenvolvido de expressar aquilo que sente. E já a criança, ela talvez não tenha ali como verbalizar exatamente o que ela está sentindo, ela ainda está nesse processo de se conhecer. Então, como que a criança vai se manifestando em relação a tudo isso que ela está sentindo? Em formas de comportamentos diferentes. Então, a criança se apresenta mais irritada,
mais agitada, tem dificuldade de dormir, então ela não consegue exatamente verbalizar, eu não estou conseguindo ir, porque hoje eu não gastei a energia que eu tenho acumulada aqui. Ele simplesmente não dorme. Então, que forma de comportamento que essa criança vai mostrando ali, essa mudança de comportamento vai demonstrando como ela está percebendo toda essa mudança. E aí, a gente viu aí sobre algumas dificuldades e a gente vai partir para soluções. Então, quem quiser pegar um caderninho, já ir anotando aí as questões que eu vou passar agora, já fiquei como dicas para vocês, para lidar com todo esse contexto. Talvez sejam coisas que vocês já fazem, mas pode ser que tem coisas que vão acrescentar de alguma forma. Então, primeiro as soluções em relação aos pais. As crianças, elas são muito influenciadas pela forma como os pais estão percebendo as situações, estão lidando com as situações. Então, se você está mais irritado, talvez o seu filho fique mais irritado também. Então, as crianças se espelham muito, têm os pais como referência para lidar com algumas situações. Inclusive, é muito natural, por exemplo, uma mãe tem fobia de barata. E ela fica muito, muito desesperada quando vê uma barata. A tendência é esse medo ir passando para o filho também. Então, o filho tem essa mãe, esse pai como uma referência. Então, é muito importante vocês cuidarem de vocês mesmos, no sentido de que, conforme você vai se sentindo melhor, você vai se adaptando melhor à situação, a criança ela vai vendo você como uma referência. E aí, entra aquela questão que a gente estava conversando, pensar no passado, então, antes era tão mais tranquilo e tudo, a gente está focado no problema. Então, não tem como a gente voltar no passado, por mais que doa ouvir isso, talvez, não tem como a gente voltar no passado, e por mais que tudo volte a ser como era antes, ainda vai mudar, ainda vai ser diferente, igual a Lady trouxe, que ela descobriu aí que a tecnologia trouxe esse auxílio, então, mesmo voltando no presencial, talvez a tecnologia vai auxiliar em outras questões. Então, o futuro ainda é muito incerto. Se a gente ficar presa no que era no passado, pode gerar muita angústia, ansiedade, porque não tem como a gente voltar no passado. Ficar preso nessa incerteza do futuro também traz aí prejuízos. Então, a aceitação dessa incerteza do futuro, que a gente não tem controle sobre o futuro, é muito importante a gente ter isso em mente. E o nosso foco no presente é essencial. Então, o futuro vai vir quando tiver que vir. Se a gente faz o nosso melhor aqui no agora, o futuro vai ser só um reflexo disso, vai ser uma consequência, né? Então, o foco na solução é importante, porque se focar no problema, o problema vai continuar lá. E se você foca no problema, isso gera muita frustração, porque você gostaria muito que o problema sumisse. Rosa. Não pense no elefante rosa. Em que vocês pensaram? No elefante rosa. O elefante rosa. Então, quando a gente cria uma resistência, então, eu queria tanto que fosse diferente, tudo, a gente vai ficar naquele ciclo ali o tempo inteiro. E ignorar também o problema também não é uma solução. Então, a ideia é perceber aquele problema, o problema é esse. Não vou ignorar que ele existe. O que a gente pode fazer para aliviar ele, né? E aí, entra a questão também, que é muito importante, dos pais evitarem se cobrar de forma excessiva. Então, é muito importante fazer o que está ao alcance, mas não se cobrar de fazer coisas excepcionais. Então, fazer o que está ao alcance, mas sempre ter essa autocompaixão, porque a gente está passando por um momento delicado. Respirar, se cuidar da maneira que for possível, e saber que em alguns momentos vocês vão falhar, e é sempre na busca do seu melhor, mas nunca da perfeição, porque perfeição não tem como a gente alcançar. Então, essa
gera muita ansiedade, muita angústia, né? E aí isso acaba passando para os filhos também. É muito importante trabalhar essa flexibilidade, né? Então, bora se adaptar, focar no problema não está adiantando, então vamos usar o que tem flexibilidade. Então, essa resistência talvez possa gerar mais sofrimento. Outra questão é, não tem como evitar que vão ter alguns danos, vamos dizer assim, igual a questão de ter essa interação com a criança, isso tudo é muito importante, mas focar nisso também não vai trazer uma solução. Então, a ideia é reduzir danos. Quanto melhor for, quanto mais vocês investirem em reduzir os danos, ótimo. Não tem como reduzir tudo, máximo que puder, mas não a perfeição, aquilo que eu comentei. Em relação aos pais, então, eu trouxe algumas questões de vocês se cuidarem nesse sentido, de não se cobrarem, de fazer o que está ao alcance. Vocês são essa ponte entre as crianças e a escola, então vocês têm o suporte da escola. É muito importante uma rede de apoio, então, conversar com outras mães, compartilhar as angústias, isso é muito importante, para nossa, isso aqui eu estou sentindo também, tudo. A questão, por exemplo, de vocês terem passado, acredito eu, que para isso tudo está acontecendo, com certeza a Kézia foi percebendo algumas dificuldades, aí já entra em plano de ação, não, então vamos fazer um grupo para tentar melhorar essa questão. Então, ter uma rede de apoio é muito importante para compartilhar essas angústias e ali tudo isso que está sentindo. Em relação aos filhos, aquele exemplo que eu dei do elefante rosa, é muito importante a gente aplicar em relação aos filhos também. Essa questão de não ignorar que eles estão ansiosos ou que eles estão tristes. Então, não fica triste não. Vamos fazer outra coisa. Não, peraí, você está se sentindo assim? Vamos conversar um pouco sobre isso? Então, acolher ali naquele momento e não fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo, igual o elefante rosa que eu comentei com vocês. Então, é importante a gente perceber, valorizar aquilo, não. O que você está sentindo? Então, a criança expressar aquilo que ela está sentindo, a questão da ansiedade, estar mais triste, não vai fazer. Pode até aliviar. E a criança, ela expressa de formas diferentes que a gente. Então, muitas vezes elas não conseguem organizar um pouco os pensamentos dela, falar de uma forma mais organizada, mas as crianças podem expressar por um desenho, pode expressar com a massinha. A brincadeira para a criança é a forma de expressão, é a forma que ela aprende. Então, sei lá, inventar alguma brincadeira que 2 bonequinhos estão conversando sobre a pandemia, e aí a criança vai brincando, e aí na brincadeira ela vai expressando o que ela pensa sobre a pandemia. Então, tudo em forma de brincadeira, de massinha, de coisas, de se expressar ali, é muito importante, porque a forma da brincadeira é a forma que a criança se expressa e que ela se desenvolve. Aí, juntando essa questão da brincadeira, é importante estimular a criança a correr, a brincar, porque nisso ela vai gastando essa energia, né? Eu lembrei de uma pessoa que comentou comigo, falou, Érica, tem dias que o meu filho começa a ficar correndo de um lado para o outro, do nada. Então, as crianças, elas têm essa necessidade de gastar essa energia, né? Então, tendo uma brincadeira, tendo um animalzinho de estimação, tendo quem tem irmãozinho, sei lá, inventar alguma brincadeira entre eles, tudo que puder gastar essa energia é interessante. É muito importante essa questão da rotina. Quanto mais próxima essa rotina for relacionada a quando era com a escola, é muito interessante. Se precisar escrever e deixar, sei lá, colado em algum lugar, fica mais fácil falar assim, olha aqui, agora é a hora disso. Então, estabelecer uma rotina traz mais organização ali para a criança. É um processo que não é fácil estabelecer uma rotina, ainda mais porque a gente está num contexto que acaba ficando mais flexível.
e a criança tem dificuldade de entender, mas por que eu tenho que fazer a tarefa hoje se eu posso fazer amanhã? Então, como está mais flexível, é muito difícil adaptar tudo isso, né? Mas, talvez essa organização de uma rotina exige um pouco mais inicialmente, mas pode ser que traga mais benefícios depois. Então, está sendo desconfortável agora, mas pode ser que fique. Pode falar, Kézia. Levantar a mãozinha. Fazer só um adendo a isso que você falou da rotina, né? Eu acho que de todas as ferramentas. Sim, é uma dica que a gente sempre dá para os alunos e para os pais, porque ainda mais os meus pais são pais de crianças pequenas, terceiro ano, que precisa dessa ajuda do pai para se organizar, né? Porque a criança ter em casa o cantinho de estudo dele, sabe? É muito importante. Então, assim, eu já vi, às vezes, algumas crianças que estão na sala, mas a televisão está ligada, ou o rádio que está ligado, né? Então, todas essas influências externas, né, ali, competindo com o mesmo ambiente de aprendizagem, fica mais complicado, né? Então, se a criança tiver organizado ali o cantinho dele, que ele sabe que é o cantinho especial para ele estudar aquele momento, né? Que tiver mais silêncio, menos pessoas transitando, sem televisão, né? Então, assim, são ferramentas, né, que a gente vai dando para as crianças e que vai tendo um retorno muito legal para amenizar, né, toda essa situação que nós estamos passando nesse momento. Isso influencia, isso até outra dica que eu ia dar, a questão de estipular rituais. Então, por exemplo, esse canto é o canto do estudo. Então, o cérebro da criança já vai se organizando para entender, não, aquele canto é o canto do estudo. Sei lá, antes de estudar, a gente veste a roupa tal. Então, toda vez antes, veste a blusa tal, que aí quando você vestir, você está vestindo a concentração. Que é grande, se a gente vai estudar, por exemplo, ler um livro deitado na cama, o sono vem na hora. Na hora a gente sente vontade de dormir. Então, para crianças também é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas se vocês colocarem no YouTube, relaxamento para crianças. Aí, se vocês quiserem anotar aí, tem 2 vídeos, os 2 primeiros que aparecem, e elas vão movimentando o corpo de algumas formas. Então, se vocês quiserem inserir ali na rotina de vocês esse ritualzinho, por exemplo, agora está perto da hora de dormir, então bora assistir esse vídeo, fazer o relaxamento, que aí já vai desacelerando para a criança já ir entendendo que vai dormir. Então, sei lá, sempre antes de assistir a aula, a gente toma um banho. Então, ter um ritualzinho para toda vez que acontecer de estudar, por exemplo, você criar aquele hábito e a criança ela vai se adaptar. Uma música calma antes de dormir, tem umas musiquinhas na internet também para criança, que elas são mais, assim, um tomzinho mais devagar. Kézia deve estar adorando essa dica, né, Kézia? Eu tô. Já vou fazer com o Isaac, viu? Já coloca. Érica, Pode falar, Leide. Então, eu me topo muito com pais, mães, na verdade, que chegam aflitas, porque, assim, eu não tenho experiência da Kézia de ter 2 crianças estudando em casa, eu tenho só uma filha na idade escolar, então é mais tranquilo, né? Mas eu tenho pais que chegam muito aflitos, porque tem 3 crianças no mesmo horário, em séries diferentes, com um único aparelho celular. Então, assim, você
Você vê o desespero da mãe, porque ela não consegue atender os 3, aliás, ela não consegue atender nenhum, né? E assim, até hoje, essa questão, assim, a gente fala muito de criar rotina, hábitos, é muito importante, mas quando se tem mais de um filho? Então, entra na questão que eu comentei sobre essa questão da autocobrança. Então, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, a gente lembrar que a gente é ser humano, né? Então, com certeza, ter 3 filhos e estabelecer uma rotina é muito difícil. E a ideia de estabelecer uma rotina não é você cumprir 100%, ser extremamente rígida com aquela rotina. É só para você ter uma ideia do que vai acontecer. Isso é porque eu sempre falo para faça o que a senhora conseguir. Né, o que você, que seja uma atividade por dia, que seja meio, o que a senhora conseguir. Mas, assim, a gente vê a aflição, porque a gente que é mãe, a gente sabe, né? A gente vê porque a gente pega aquela ansiedade pra gente. A gente se sente impotente. Com certeza, e essa é a importância dessa rede de apoio, né? Igual, por exemplo, eu comentei sobre essa comunicação entre a escola e os pais, né? Então, a escola ela também está sendo muito compreensiva. Então, não é algo rígido. Todas as crianças e tal, tem casos e casos, né? Então, esse é um caso diferente que é importante a gente adaptar a situação. Então, não tem como exigir do pai e da mãe 100% ali do suporte para os filhos, sendo que talvez seja humanamente impossível. Então, existem casos e casos, por isso que a importância de trabalhar essa questão da autocompaixão desses pais, de, olha, não se cobra, a gente está aqui para dar esse apoio, faz o que é possível, o que não é possível, não é possível. Então, é a questão de não cobrar essa perfeição, é fazer o melhor que pode, mas não essa perfeição. E até o limite que não prejudique. Exatamente. Uhum. Eu lembro Obrigada. de uma frase... Eu lembro de uma frase que é melhor o feito que o perfeito. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer o melhor totalmente que a gente pode, mas é melhor a gente fazer ali o que der, e a gente vai buscando melhorias, claro, mas se não deu para fazer tudo, não deu. É importante a gente respeitar nossos limites. Uhum. Então, a gente já está chegando ao final. Essa era a proposta que eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês essas ideias. Então, a gente viu aí sobre toda essa mudança que vocês estão enfrentaram. A gente apresentou em todas essas dificuldades, mas aí é importante esse foco na solução também, não ignorar o problema, mas também o foco não ser só nele, é olhar ele como uma referência e buscar por soluções para minimizar os danos. Então, não tem como eliminar tudo isso que a gente está passando, não tem como fingir também que nada está acontecendo, mas é importante a gente ir buscando formas melhores de lidar e amenizar todos esses. Vocês também acrescentaram, e foi muito importante essa troca, e eu queria passar a palavra agora para a Kézia, como vai ser, que a gente vai tirar algumas dúvidas. Eu gostaria de saber se tem alguma mãezinha, alguém aqui, uma dúvida que queira perguntar para a Érica. Vocês estão muito caladinhas, vocês não são caladinhas assim. Vocês não chegam na escola caladinhas assim, tá todo mundo caladinho. É a tecnologia que tá intimidando. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que às vezes, né, tem algum caso específico aí em casa que está precisando, assim, né, de ter uma ajuda, algo referente a isso, ou está todo mundo tranquilo? Bom, professor. Bom, na minha parte, eu estou tranquilo.
Tá tranquila, Andressa? Que coisa boa! Tem que estar, né? De transmitir já para a criança, porque senão, como é que a gente fica? É isso mesmo. A Maria Zilma quer falar alguma coisa, Maria? Bom, professora Kézia, na verdade, a Érica já respondeu a minha dúvida sobre a questão da criança dormir, porque tem dia que tudo possível não ter que dormir. É 10h30 da noite e ele está acordado e dizendo para mim que ele não é com sono, não quer dormir. E o pior é que ele fica com medo de ficar sozinho e quer que eu fique fazendo companhia. E eu caindo de sono, querendo ir para a cama e ele... Aí, como eu já disse que é bom ouvir música, que é bom ouvir o filme, relaxamento para criança, agora ela já tirou minha dúvida. Ai, que Gastar mais bom. energia durante o dia, fazer ele correr mais. É isso E mesmo. à noite ir desacelerando. Tirar né, tecnologia, televisão, menos açúcar, né? Tudo isso vai. Apagando a luz, É tomar isso um banho mesmo. quente. Tá bom, muito obrigada, viu, Érica? Nada. E assim, por finalizar, é uma coisa assim que, como professora, eu sempre né, dou essa dica, porque assim, Érica, quando eu comecei a trabalhar com essa turma, eu passei um bom tempo pensando, meu Deus, como que a gente pode ajudar? Porque eu acho que uma das maiores coisas que a gente vê a mãe, né, principalmente a mãe que está ali acompanhando, né, quem mais acompanha mais do que o papai, é porque a gente tem mães que trabalham o dia inteiro, chegam em casa, não tem só a educação do filho, tem, né, a casa para ser organizada, tanta coisa para ser organizada. Eu tiro por mim, né, que eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou dona de casa, e a gente precisa de se virar uns 30% a isso. E aí me acendeu uma luz, né? Foi quando justamente eu pensei assim, se a gente, eu pauto meu trabalho num vídeo onde a gente consegue, de uma maneira mais detalhada, estar com esse aluno, mesmo que seja ali no online, mas de criar essa independência. Eu acho que a palavra hoje, né, com essas crianças de terceiro para cima, que, né, já consegue entender um pouco melhor as coisas, é isso, independência. Quanto mais independência a gente ensinar para essas crianças, melhor vai ser para ele e melhor para a gente como mãe, né? Porque então, assim, se você sempre fala para eles, olha, não precisa de você estar ali em cima ensinando, não. Se você pega, né, ali o notebook ou o celular e coloca para a criança fazer, ele vai fazer ali junto com o professor, né? Então, da gente tá dando mais essa independência para as crianças nesse processo de aprendizagem, para a gente também aliviar um pouquinho as nossas cargas, gente, porque senão a gente não dá conta, né? Então, o gostoso é isso, porque a escola, eu acredito hoje, Érica, que a escola, ela humanizou mais, sabe? Na minha percepção, ela se humanizou mais, né? E eu também acredito que o olhar da família para com a escola também se humanizou, porque nós estamos todos no mesmo barco, todo mundo passando, né, por essa situação. E é gostoso da gente ver, né, essa flexibilização que a gente vai dando para a família também para, né? Então, assim, a gente se tornou mais humano nesse momento de entender as demandas que a família tem, que a escola tem, né? E isso é um ponto positivo. Então, a gente se tornar mais humano, e ter mais amor, né? Desenvolver justamente esse aspecto de compreender a dor do outro, porque também é a minha dor, né? Então, eu acredito que isso a gente pode ser um ponto que a gente pode também refletir e para a gente poder fazer um mundo melhor, né? Sairmos dessa de uma maneira mais humanizada e a gente tentar construir aí para os nossos filhos, né? Porque é o legado que a gente vai deixar para eles, um mundo mais humanizado. E toda situação difícil sempre tem alguma oportunidade. Então, quando a gente foca no problema, a gente não consegue perceber essas oportunidades. Por isso a importância de focar nas soluções, igual você trouxe, a questão dessa união entre a família e a escola, trazer um olhar mais humanizado,
tornar as crianças mais independentes, a tecnologia como mais um instrumento da escola. Então, tem muitas oportunidades aí que, se a gente foca só no problema, a gente não consegue perceber. Isso mesmo. Leide, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Parabenizar, Kézia. Desde quando você entrou, eu tenho falado do trabalho de excelência que você tem feito. É uma turma que eu amo de paixão, é uns pais que eu amo de paixão. E, assim, agradecer você pela iniciativa, ter certeza que você plantou uma sementinha que vai dar bons frutos. Érica, parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada pelo tempo que você despendeu para nós. E, assim, você está convidada, porque, se Deus quiser, vai passar isso logo para estar conhecendo a Escola Fabiola, conhecendo os alunos do terceiro ano A e o restante da escola. Aos pais, meu muito obrigada, parceria sempre, amo vocês de paixão, me sinto da família, tá? A escola está aberta para vocês, qualquer dúvida ou qualquer... A gente às vezes não resolve, mas a gente sofre junto, tá bom? Um beijo, boa noite. Gostei dessa, Leide. Às vezes não é para resolver, mas a gente sofre junto, é verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, olha, eu quero agradecer, Érica, mais uma vez, tá? Pela sua disponibilidade, eu sei que ter uma profissional como você aqui, para mim é um motivo, assim, de muita alegria, muita gratidão, que Deus possa iluminar bastante seu caminho, tá bom? Se você quiser deixar o seu contato, tá bom? Também para se os pais quiserem estar te procurando, né? Pode deixar aí. Eu deixo aqui no bate-papo, no chat? Pode deixar aqui no bate-papo. Tá, eu vou deixar aqui. Depois tia Kézia posta no grupo também. Isso, vou postar. Pode ser. Tá eu bom, mandei aqui no Érica? chat, quem quiser tirar uma foto aí, ou pedir para a Kézia, ela manda para você, Isso. tá bom? Eu tirei já. E aí, aproveitando o gancho, a Érica já vai preparando umas técnicas de relaxamento aí para as crianças, né? E aí a gente já entra no barco. É verdade. É isso mesmo. Técnica também para o professor, viu, minha filha? Tá precisando. Tem muito no YouTube, depois vocês procuram para adultos, também tem. Tem, Usa né? aí a dica. Gente, eu também quero agradecer muito a participação da Leide, viu, Leide? É sempre muito bom ter, né, a parceria lá do topo, né? A gente se sente mais segura. Obrigada por você ter permanecido aqui com a gente durante minhas mãezinhas. Olha, Érica, eu nunca tive umas mães para amar tanto. Essas mulheres são demais. São demais. Porque, assim, olha, o resultado, sabe, que nós estamos tendo com as crianças, sabe, são demais. E eu quero muito agradecer vocês, né, pela participação, por estarem aqui, e que Papai do Céu possa... Ah, sim, é o Ronaldo. Vem cá, amor, deixa eu conhecer, deixa eu mostrar para vocês o meu suporte, é esse aqui, ó. Esse homem aqui é o meu apoio, viu, gente? Olha, se não fosse por ele, não tinha Zoom, não tinha YouTube, não tinha nada. Gente, é um troço, porque além de você estruturar a aula, fazer slide, ainda mexer, olha, não é fácil não, mas esse homem aqui é de Deus. Olha, o Papai do Céu possa dar, assim, uma boa noite para vocês e que ele possa conceder muitas bênçãos na vida de cada uma de vocês, na vida dos nossos alunos, da família como um todo, tá bom? Ó. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo no coração de vocês. A gente se encontra, né, no nosso, vamos ter o nosso segundo encontro, viu, Érica? Ah, é? Tá bom, muito bem, tá parabéns. Gente, tchau, até o nosso próximo encontro, tá bom? Até.